Fala pessoal, tudo bem com vocês? No decorrer de toda a história da Fórmula 1, apenas 33 pilotos chegaram ao tão sonhado título mundial. Desses 33 pilotos que chegaram a esse patamar, 16 deles conquistaram o título mais de uma vez. Desses 16 pilotos que buscaram mais de um título na Fórmula 1, 10 deles conseguiram esse feito em mais de uma equipe. E às vezes com 2 ou mais motores diferentes até, equipando os carros. Então eu resolvi trazer aqui o top 5 dos pilotos que buscaram títulos mundiais com maior número de equipes e motores diferentes no decorrer das suas histórias dentro da Fórmula 1, para vermos quem são os pilotos mais versáteis da categoria, os que conseguiram se adaptar ao maior número de carros e motores para buscar os seus títulos mundiais. Vamos lá? Esse é mais um daqueles vídeos que vocês saem ganhando, aqueles top 5 que tem mais de 5 pilotos na lista, pois sempre tem alguns empatados em algumas posições. Mas, vamos lá, essa semana eu tô de bom humor. Começamos a nossa lista com o inglês Graham Hill, que participou do circo da Fórmula 1 por 18 temporadas e foi bicampeão mundial. Conquistou seu primeiro título no ano de 1962, correndo pela BRM, com o modelo P57, equipado com um motor V8 fabricado pela própria BRM. 6 anos depois, em 1968, ano em que a Lotus perdia em um acidente o seu principal piloto, o escocês Jim Clark, o Graham Hill assumia o protagonismo da equipe para buscar o seu bicampeonato mundial, correndo com o Lotus 49, equipado com um motor Ford Cosworth V8. Sendo assim, o inglês Graham Hill, bicampeão mundial de Fórmula 1, buscou seus títulos correndo por 2 equipes diferentes, utilizando 2 motores diferentes no decorrer da busca desses títulos. O austríaco Niki Lauda correu pelo Mundial de Fórmula 1 de 1971 até 1985, tendo feito uma pausa de 2 anos em 1980 e 1981. Conquistou 3 títulos mundiais no decorrer da sua carreira, sendo os 2 primeiros títulos correndo pela Ferrari. O primeiro em 1975, com o modelo 312T, que era equipado com um motor Ferrari flat 12 cilindros. O segundo 2 anos depois, em 1977, com o modelo 312 T2, também equipado com um motor Ferrari 12 cilindros flat. E em 1984, já após a sua pausa na carreira, o Niki Lauda conquistaria o seu terceiro título mundial, dessa vez correndo pela McLaren, com o modelo MP4-2, equipado com um motor V6 turbo da Porsche. Sendo assim, o austríaco tricampeão mundial de Fórmula 1, tendo conquistado seus 3 títulos mundiais, correndo por 2 equipes, utilizando 2 motores diferentes. E o Niki Lauda é o único piloto da história da Fórmula 1 até os dias de hoje a ter conquistado títulos por Ferrari e McLaren, as 2 equipes mais vencedoras da história da Fórmula 1 até os dias de hoje. O australiano Jack Brabham é outro tricampeão mundial de Fórmula 1. Correu na categoria de 1958 a 1970. Buscou seu primeiro título mundial no ano de 1959, correndo pela Cooper, com o modelo T51, equipado com um motor da Climax, 4 cilindros. Foi esse o primeiro carro com um motor traseiro a conquistar um título na história da Fórmula 1. Em 1960, bicampeonato do Brabham, novamente com a Cooper, dessa vez com o modelo T53, ainda equipado com um motor Climax 4 cilindros. Após o seu bicampeonato, correndo pela Cooper, aí no ano de 1962, o Jack Brabham funda a sua equipe própria, a Brabham, a qual ele era dono e também piloto. E em 1966, o Jack Brabham conquista o seu terceiro título mundial, correndo pela Brabham, utilizando o modelo BT20, que era equipado com um motor Repco V8. Então, o australiano Jack Brabham conquistou seus 3 títulos mundiais correndo por 2 equipes diferentes, utilizando 2 motores diferentes. Foi o primeiro campeão mundial a correr com um carro de motor traseiro na história da Fórmula 1 e o único piloto até os dias de hoje, e provavelmente para o resto dos nossos dias, a ter conquistado um título mundial correndo pela sua própria equipe. O
francês Alain Prost participou do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1980 até 1993. É o quarto piloto que mais venceu na categoria até os dias de hoje. Conquistou 4 títulos mundiais, fora as vezes que deu na trave. Em 1985, buscou seu primeiro título mundial, correndo pela McLaren, com o modelo MP4-2B, equipado com o motor Porsche V6 Turbo. Em 1986, busca o seu bicampeonato, ainda pela McLaren, utilizando uma evolução do carro do seu primeiro título, o MP4-2C, ainda equipado com o motor Porsche. E em 1989, o primeiro ano após o banimento dos motores turbo no regulamento da Fórmula 1, o francês conquista o seu tricampeonato mundial, ainda correndo pela McLaren, dessa vez com o modelo MP4-5, que era equipado com o motor Honda V10. Após o seu tricampeonato, uma passagem pela Ferrari e um ano sabático, o francês vai parar na Williams em 1993 para buscar o seu tetracampeonato mundial. Agora correndo com o forte FW15 da Williams, equipado com o forte motor Renault V10. Alain Prost, tetracampeão mundial de Fórmula 1, conquistou seus títulos correndo por 2 equipes, utilizando 3 motores diferentes no decorrer dessas conquistas. O alemão Michael Schumacher chega na Fórmula 1 no ano de 1991 e chega para se tornar um dos maiores pilotos da história do automobilismo. Foram 18 anos dentro das pistas e 7 títulos mundiais conquistados, sendo o primeiro deles no ano de 1994 correndo pela Benetton, com o modelo B194, equipado com um motor Ford Zetec V8. Em 1995 busca o bicampeonato pela Benetton com o modelo B195, agora equipado com o forte motor V10 da Renault, o mesmo motor que equipava as Williams. Após o seu bicampeonato e a ida para a Ferrari para participar de um projeto de reconstrução da equipe italiana, voltaria a buscar títulos no início da década de 2000, e aí buscaria com juros e correções. Foram 5 títulos mundiais correndo pela escuderia italiana, de 2000 a 2004, todos eles utilizando os motores V10 da Ferrari. Então, o alemão Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, conquistou seus títulos correndo por 2 equipes diferentes e utilizando 3 motores no decorrer dessas conquistas. O brasileiro Nelson Piquet é considerado por muitos um dos maiores acertadores de carro da história da Fórmula 1. Um piloto que sempre trabalhou muito junto da equipe no desenvolvimento dos carros e na busca de inovações que conseguissem suprir certas carências que o carro tinha em relação ao carro das equipes rivais, para a partir dessas inovações buscar os resultados desejados. E a sua trajetória dentro da Fórmula 1 mostra bem isso. Dentre os quase 14 anos dentro da categoria, o Piquet conquistou 3 títulos mundiais. O primeiro deles no ano de 1981, correndo pela Brabham, com o modelo BT49C, impulsionado pelo motor Ford Cosworth V8, que naquele momento não era o carro favorito a levar o título mundial. 2 anos depois, ainda correndo pela Brabham, o Piquet busca o seu bicampeonato, correndo com o modelo BT52, agora impulsionado pelo motor BMW 4 cilindros turbo, que era potente, mas quebrava demais e tinha sérios problemas de consumo de combustível. Precisou de muita criatividade do Nelson Piquet e da equipe para botar esse carro em evidência nas pistas e buscar o título mundial. 4 anos mais tarde, em 1987, o brasileiro busca o seu 3º título mundial, agora correndo pela Williams, com o modelo FW11B, equipado com o motor V6 turbo da Honda. Foram 3 títulos mundiais do brasileiro, correndo por 2 equipes e utilizando 3 motores diferentes no decorrer dessas conquistas, com muita criatividade e inovação envolvidas. E o cara que conquistou títulos correndo pelo maior número de equipes e utilizando o maior número de motores dentro da história da Fórmula 1, até os dias de hoje, e provavelmente por toda a eternidade, é um tal de Juan Manuel Fangio, um argentino que correu de 1950 até 1958 e conquistou míseros 5 títulos mundiais dentro desse período. O primeiro deles em 1951, a 2ª temporada da história da Fórmula 1, correndo pela equipe Alfa Romeo, com o modelo 159, uma evolução do famoso Alfetta, equipado com motor 8 cilindros em linha da própria Alfa Romeo. Em 1954 e 1955, conquista 2 títulos mundiais correndo pela Mercedes, com o modelo W196,
equipado com o motor Mercedes 8 cilindros em linha. Em 1956 vai para a Ferrari e busca o seu 4º título mundial, correndo com o modelo D50, que era equipado com o motor Ferrari V8. E em 1957 corre pela Maserati, buscando seu 5º título mundial, correndo com o modelo 250F, equipado com o motor Maserati de 6 cilindros em linha. Então, o argentino Juan Manuel Fangio é o piloto que conquistou títulos das formas mais variadas. Esteve presente em 8 temporadas na Fórmula 1, sendo 7 delas com participação ativa, porque na última temporada, em 1958, ele faz apenas 2 provas. Das 7 em que ele disputa o título, ele só não leva o título em 2. Correu por 4 equipes, com 4 motores diferentes no decorrer da sua carreira, e conquistou título com todas. Será que o cara era bom? E por hoje é isso aí, pessoal. Deixe aí nos comentários mais curiosidades e informações sobre esses pilotos que eu trouxe aí no vídeo de hoje. Se tiveram mais pilotos que conquistaram títulos com uma boa variedade de equipes e motores e que eu não citei no vídeo, por favor, escrevam aí nos comentários e não esqueçam de me corrigir se eu trouxe algumas informações erradas no decorrer do vídeo. E se curtiu esse vídeo, deixa o like aí embaixo, que é muito importante para o canal, assim como os comentários também. O YouTube tende a recomendar mais os vídeos que tem mais comentários, que tem mais interatividade. Então deixar um like e deixar um comentário é muito importante, dá uma força enorme para o canal. Se não deu uma olhada na nossa loja ainda, dá uma olhada lá, rock'n'race.com.br. Se quiser receber mais conteúdo do canal, ter benefícios e participar de sorteios, seja um membro do clube Rock 'n' Race. Clique no botão Seja Membro aí embaixo e dá uma olhada nos planos para membros do clube. Esse mês os membros estão concorrendo a um kit com a camiseta da maior ultrapassagem de todos os tempos e 2 adesivos. Se quiser participar do sorteio, torne-se um membro. Não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, que periodicamente eu levo conteúdos extras para lá. E vamos nos falando na sequência. Grande abraço para todo mundo. Até mais!